Olha que interessante que você falou, né? Que, tipo, quando ele falou pra você fazer isso, ele já patrocina tudo, né? Ele já dá todos os recursos que você precisa. Isso é o que eu acho magnífico, né? Não, faz isso. Aí ele próprio te dá o recurso. Às vezes a gente fica preocupado, né? Poxa, e o que eu vou fazer com isso? Fico preocupado com o como. Mas o como não cabe a nós. Sim. O como é dele. Não é verdade? É isso. Eu vejo, você me fez lembrar da passagem quando Jesus se apresenta aos discípulos, né? E ele tá ali fora da água e os discípulos olham para ele como um fantasma, né? E você vê que eles estavam dentro do barco. Eles estavam ali naquele lugar, mas um deles saiu do barco. Um deles teve a experiência de andar sobre as águas. E quando você olha para Jesus e vai de encontro a Jesus, não importa os obstáculos que existam no meio da jornada. Sim. O que interessa é que ele vai criar estrutura e plataforma para tanto eu quanto você poder viver um sobrenatural. E Pedro viveu um sobrenatural não é porque ele era melhor que os outros, é porque ele se permitiu olhar para Jesus e caminhar de encontro a ele. Ele foi o único, né, que passou. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, não tá no meu roteiro. Eu faço um roteiro para poder ter o que eu vou seguir, sabe? Mas assim, quando a pessoa, o homem, por exemplo, o homem ele pode caminhar sozinho, porque às vezes a gente vê homens que às vezes se frustraram por conta da igreja, por conta do ministério, às vezes é pesado e abandonaram o caminho. O que você fala, assim, tipo, essas pessoas, como... Sim. Deus, ele até fala, obviamente ele fala ali do casamento, mas lá em Gênesis ele fala, não é bom uma coisa, ele faz todas as coisas, ele cria e tudo ele fala é bom. Sim. É bom, é bom. E de repente ele fala assim, mas tem uma coisa que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus estabeleceu a família para que o homem esteja inserido na família. Sim. E ele uniu Adão a Eva, e aí eles tornaram uma só carne, tiveram filhos e tal. Sim. Mas eu vejo que esse contexto eu posso aplicar ele na vida. Deus não criou a igreja como corpo para ela andar separada. Aí eu vou te falar o que é corpo. Corpo é o que você está vendo aqui, né? Só que a Bíblia fala que existe um cabeça, o cabeça é Cristo. E existe o corpo, que é a igreja. Então, entender que a igreja tem membros. Sim. E os membros do corpo, se eu tirar meu dedo aqui e colocar ele aqui, ele vai morrer de inanição, porque ele não recebe a vida que há no corpo. Ele não recebe a vida do organismo. Sim. Então, eu vejo que nenhum homem pode caminhar sozinho. Aí você fala assim, poxa, mas eu me decepcionei. Que eu acho que esse é um dos grandes problemas que às vezes nós enfrentamos no dia a dia da igreja. Frustração de expectativa. Mas eu vejo que os grandes homens na vida, não tem nem a ver só com o contexto religioso. Grandes homens na vida, eles fizeram com frequência aquilo que homens derrotados não fizeram com frequência. John Maxwell, ele diz que nós devemos fazer frequentemente o que derrotados fazem esporadicamente. Ou seja, ele está falando vencedores fazem dessa forma. Então, os vencedores, eles fazem com frequência. Sim. O que derrotados não fazem com frequência. Então, eu vejo que a gente, como cristão, nós precisamos ser mais forte do que as circunstâncias. Porque se você for olhar, os próprios discípulos, eles iam no lugar, abençoavam o lugar, eram martirizados. Né? Paulo mesmo, depois de ter libertado uma endemoniada, ele foi espancado, depois preso. E na prisão, amarrado pelos pés, ele adorou a Deus. E aí houve um terremoto e a prisão abriu e o carcereiro ia suicidar. Ele saiu dali salvando o carcereiro e toda a sua família. Ou seja, a resiliência de um cristão é enxergar quem de fato você é em Jesus. Quem enxerga quem é de fato em Jesus, ele não fica, mas a minha família é defeituosa. Que família é romanticamente linda, maravilhosa? Você tem um irmão, você briga. Você tem um pai, você discorda. Você tem uma mãe que pega no seu pé. Aí você olha assim, você fala, poxa, não existe esse negócio que a gente fala, igreja é família. Igreja é família, mas é isso. É um lugar de pessoas que estão sendo construídas. É verdade. E eu vejo que uma família bem-sucedida não é aquela que vive tudo bem, é aquela que vence no dia mal. Eu acho que a nossa relação ela não pode estar baseada na reciprocidade. Reciprocidade não é amor, é toma lá da cá. Enquanto você me dá, eu te sirvo. Enquanto eu te sirvo, você me serve. E se acabou isso, acabou o amor. Não existe amor dessa forma. O amor bíblico, ele é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 1 Coríntios 13. Então ele está falando de um amor que ele é profundo, de um amor de verdade. Eu vou amar o Joey porque ele é um amado de Deus. Ah, mas e se ele pisar no meu calo? Eu falo, eu vou perdoar ele, porque esse é o princípio que eu carrego. Eu vou andar a segunda milha, eu vou dar a outra face. Então eu vejo que
esse caminho cristão, ele é negligenciado por causa de uma expectativa mal construída. A expectativa do Victor não pode estar em mim, ela tem que estar em Jesus. Eu certamente vou falhar com o Victor. Mas o grande ponto, você vai entender que quando você olha a trave do seu olho do seu irmão, você tem que olhar a sua primeiro. Você vai falar assim, poxa, ele falha, eu também falho. Entende? Nossa, é verdade. Então eu vejo que a beleza do evangelho, ela não está na perfeição, mas em sabermos que somos imperfeitos e precisamos de um perfeito para trazer sobre nós redenção e mudança de vida. Sim, que é Cristo. Uau. Você falando aqui agora falou Forte. sobre... Muito forte. Sobre expectativas não atendidas. E eu vejo muito a questão do ego, né? O homem, ele tem um ego muito inflado, muito... E enquanto ele não entende que ele tem que se quebrantar diante de Cristo, diante de Deus, as coisas não vão funcionar, né? Verdade. Cara, e já puxando para esse ponto, eu queria fazer outra pergunta, que é o seguinte, pastor, eu anotei aqui. Foram 5 perguntas que eu anotei, tá? Bom. Essa é a segunda. O Vitor, eu tenho certeza que tem umas 20 aí. Né, Vitor? Com certeza. Agora eu vou perguntar. E aí, Kevin? Tá gostando, Kevin? Sucesso. Bom demais. Glória a Deus. Pastor, seguinte, o que a Bíblia ensina sobre força, né? Ser um homem forte é diferente de ser um homem duro? É completamente diferente. Né? Eu creio que a força aí, e eu vou centralizar Cristo em tudo que eu vou falar, a força é Cristo. Falei, o homem quebrantado, se você for olhar, você falou de Davi. Davi, ele estava ali cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas do pai, enquanto os fortes irmãos estavam na guerra. Mas a grande questão é que a força de Davi nunca foi o seu músculo. A força de Davi foi a força do Senhor. Quando ele estava diante de Golias, ele disse que foi contra Golias, não na força natural. Eu vou na força do Senhor dos exércitos. Então, há uma grande diferença no homem forte e no homem corajoso. Né? O homem forte, talvez na sociedade, posso olhar o Hulk, né? O Joey, como um homem forte. Mas a grande questão é que não é essa força que nós estamos falando. E às vezes vemos um homem, né? E vivemos numa sociedade machista também, né? Onde a mulher tem o seu valor, mas desde que ela não ultrapasse o valor do homem, né? E eu vejo que a submissão bíblica, ela até mostra como é que o homem deve se comportar. Ele deve se comportar como um provedor, como um protetor, mas ele não está acima da mulher. Ele está, eu falo que o homem é como se ele estivesse no mesmo nível da mulher, mas ele está andando à frente, protegendo a sua família, que está caminhando no mesmo nível que ele. Mas ele, por ser alguém responsável, ele assume uma responsabilidade de estar ali guardando, provendo, ensinando, né? É tão forte, é um assunto muito interessante, você está dizendo que dá para falar algumas horas. Com certeza. Mas quando a gente olha, você vê assim, o quão importante é o posicionamento do homem, porque o homem Deus estabeleceu como cabeça, e não para estar no sentido de eu sou melhor. Exato. Mas assim, o cabeça tem os ouvidos, Sim. o cabeça tem a boca, Com certeza. o cabeça tem os olhos. Então ele ouve a palavra para ensinar a sua família. Ele enxerga por sua família e ele leva a sua família aos caminhos que ela precisa andar. Ou seja, a força de um homem está em ser alguém que expressa Jesus. Uau. Sim.